Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre ceticismo, mas dessa vez nós vamos adotar uma abordagem, ou eu vou apresentar para vocês uma abordagem diferente da abordagem do filósofo Michael Williams, que eu tratei no vídeo anterior nesta mesma playlist. Porque o Ernest Sosa, que é o filósofo que nós vamos privilegiar hoje, pretende sim ter uma refutação direta, né? Aquilo que o Michael Williams chamaria de abordagem teórica e não diagnóstica dos argumentos céticos. Então, pelo menos um argumento cético, no caso o argumento do sonho, o Ernest Sosa acredita que possa ser devidamente respondido, diretamente refutado pela filosofia. O vídeo de hoje, então, se baseia em um texto do Ernest Sosa que se chama Dreams and Philosophy, né? Sonhos e Filosofia. Eu vou colocar a referência desse texto na descrição do vídeo e vou colocar também o link do meu gráfico público no Golem Research, no qual você poderá encontrar tanto as minhas notas sobre esse texto do Ernest Sosa, quanto o roteiro desta aula. Basta que na lateral esquerda do site, né, você entre no tópico Teoria do Conhecimento. Ali você vai encontrar links que vão te levar a essas duas coisas. Então, como eu disse, o Ernest Sosa aqui quer responder o argumento do sonho, que é um argumento que a gente costuma atrelar, é claro, ao René Descartes, as meditações cartesianas. E esse argumento se vale justamente do fato de que, internamente, do ponto de vista da nossa vivência, da nossa experiência, não haveria como nós discernirmos o sonho do estado de vigília. Ao estarmos sonhando, então, nós pensaríamos da mesma forma que pensamos quando estamos acordados, de tal maneira que nós poderíamos acreditar, então, que estamos sonhando agora, por exemplo, né? Eu poderia estar sonhando que estou gravando esta videoaula em vez de estar realmente gravando a videoaula. Afinal, não é possível que esse seja o conteúdo de um sonho, né? Acho que eu não cheguei a esse ponto ainda de sonhar que estou gravando aulas, acho que falta pouco, mas é perfeitamente plausível. Então, como é que eu sei que eu não estou sonhando, se quando eu estou sonhando, nem sempre eu sei que estou sonhando? Então, esse é um argumento que o ceticismo cartesiano apresenta e que o Ernest Sosa pretende refutar nessa palestra que foi publicada em uma coletânea sobre epistemologia da virtude, tá? Então, como eu disse, eu vou colocar a referência na descrição do vídeo. A epistemologia da virtude é um assunto que também deve aparecer ainda no futuro aqui do canal, e o Ernest Sosa é um dos grandes expoentes, talvez até o grande pioneiro na filosofia contemporânea dessa linha, dessa corrente, né, epistemológica que nós podemos chamar de, e é chamada de fato, de epistemologia da virtude. Então ele tem uma obra, né, um volume que tem esse título, Epistemologia da Virtude, e a primeira palestra que se transformou em um capítulo desse volume é justamente essa palestra, Sonhos e Filosofia. No vídeo anterior, eu mencionei alguns cenários céticos que servem de alternativa para explicarmos por que nós temos as percepções, as experiências fenomenais que nós temos. Eu disse, por exemplo, eu tô com o mesmo copo aqui ainda, né? Eu disse que eu tenho uma percepção fenomenal, eu tenho uma experiência, uma ideia desse copo, e
a explicação natural para isso é que de fato existe o copo e é por isso que eu tenho uma ideia do copo. Mas os céticos pensam em cenários alternativos para explicar essa mesma experiência, essa mesma percepção que eu estou tendo. Nós mencionamos, inclusive, naquela aula, alguns cenários alternativos mais conhecidos, né? O gênio maligno e o cérebro na cuba. Só que eu também disse que, apesar de logicamente impecáveis, essas alternativas são bastante remotas. É claro que se você, por exemplo, é um professor de filosofia no ensino médio e você menciona esse tipo de hipótese explicativa para a sua turma, a tendência é que a turma até tem um certo descrédito pela filosofia, ache que é uma bobagem, porque é algo muito estapafúrdio, muito longe do que poderia de fato ser levado a sério. E, de fato, na filosofia, essas alternativas costumam ser descartadas como irrelevantes, né? Muitos filósofos consideram que uma boa resposta ao cético é simplesmente que essas alternativas, o gênio maligno, o cérebro na cuba, etc., podem ser descartadas como alternativas irrelevantes por serem demasiadamente remotas. Explicações, então, que não deveríamos levar a sério. E é aí que entra o argumento do sonho. O sonho, diz o Ernest Sosa, não é uma alternativa remota, não é uma hipótese mirabolante. Todos nós, afinal de contas, sonhamos todas as noites. Então parece que o argumento do sonho é um argumento que ainda precisa ser levado a sério, mesmo por esse tipo de filósofo que acredita que uma boa resposta ao cético cartesiano é simplesmente afirmar que o cenário cético é um cenário por demais remoto. Ponto essencial para que a gente compreenda esse argumento do Ernest Sosa em resposta ao cético é a distinção que ele traça entre aquilo que ocorre em meu sonho, no meu sonho, né, e aquilo que ocorre enquanto eu sonho. A ideia é a seguinte: será que eu poderia inferir que porque algo aconteceu, mesmo que seja algo puramente mental, uma crença, né? Supostamente eu acreditei em alguma coisa enquanto eu estava sonhando, ou eu decidi alguma coisa no meu sonho, né? Outro dia eu sonhei que eu tinha devolvido a minha cachorra para o pet shop, eu acho que é de tanto que ela faz bagunça, né? Mas eu acordei até com um certo remorso. Mas será que esse remorso é justificado, né? Será que porque eu a devolvi em meu sonho, então eu decidi, eu escolhi devolvê-la enquanto eu sonhava e eu apenas não a devolvi de verdade porque eu estava na cama e impossibilitada de ir ao pet shop naquela hora, mas a decisão ainda foi real? Será que a escolha é real? É uma escolha que de fato aconteceu? Então, será que as ideias que nós temos enquanto sonhamos são isso? São ideias que temos enquanto sonhamos? Ou será que elas são apenas ideias que ocorrem nos sonhos, mas não ideias que ocorrem de verdade enquanto sonhamos? Espero que vocês tenham entendido essa distinção, porque ela é então fundamental para que a gente consiga acompanhar o argumento do Ernest Sosa aqui. Então, vamos manter como duas coisas separadas: o que ocorre em meu sonho, o que ocorre enquanto eu sonho. A ideia, então, eu repito, é se nós podemos inferir uma coisa da outra. Aquilo que ocorre enquanto eu sonho ocorre de verdade, ocorre genuinamente. Apenas ocorre enquanto eu estou sonhando. Então, será que o que ocorre em meu sonho também ocorre de verdade enquanto eu sonho? Esse aqui é o ponto para a gente dar a partida aqui no argumento do Ernest Sosa, tá?
Primeiramente, o Sousa questiona que nós possamos ter crenças reais enquanto sonhamos, porque ele parte de uma premissa de que nossas crenças geralmente ficam em estado latente. Por exemplo, eu acredito estar no planeta Terra, mas isso não quer dizer que eu tenho consciência dessa crença o tempo todo. Não quer dizer que eu fico pensando nisso, não quer dizer que eu afirme isso mesmo para mim mesma, né? Então eu posso ter crenças e na verdade esse é o modo normal de termos crenças de uma forma meramente latente. Essas crenças, quase todas as crenças que nós temos, quase todo o tempo ficam implícitas, não são sequer afirmadas na nossa consciência. Mas isso não significa que nós deixamos de tê-las enquanto elas estão latentes. Seria um absurdo se você dissesse que porque eu estou falando de outra coisa agora e pensando em outra coisa, então eu não acredito que o Sol exista. Então eu não acredito que o planeta Marte exista, né? Eu deixo de acreditar naquilo em que eu não estou explicitamente pensando. Se isso é um absurdo, significa que as nossas crenças são mantidas normalmente de uma forma latente. Isso significa então que enquanto eu durmo, enquanto eu sonho, eu continuo tendo as mesmas crenças que eu tenho quando estou acordada. Por exemplo, enquanto eu sonho, eu acredito que eu estou no meu quarto, eu acredito que eu estou deitada na minha cama, eu acredito que eu estou, inclusive, ali com a intenção de dormir. Eu tinha pelo menos essa intenção até pegar no sono e o que é mais ainda, né? Eu continuo tendo essa intenção, mesmo que vale para crenças, vale também para intenções. Eu tenho intenção de editar esse vídeo quando eu terminar de gravá-lo, mas eu não preciso afirmar isso o tempo todo para que a intenção continue existindo em mim. Então, se eu resolvo deixar para editar o vídeo amanhã, se eu tenho a intenção de editar o vídeo amanhã, enquanto eu durmo, enquanto eu sonho, eu ainda tenho essa intenção. Se eu fui para a cama com a intenção de permanecer na minha cama até às 6 horas da manhã do dia seguinte, enquanto eu sonho, eu ainda tenho essa intenção. Pois muito bem, se enquanto eu sonho eu mantenho, ainda que de forma latente, as minhas crenças e as minhas intenções, então como é possível que eu também acredite, por exemplo, que eu estou sendo perseguida por um leão? Esse exemplo é do Ernest Sousa, né? Se eu acredito que eu estou no meu quarto, acredito mais ou menos que o layout do meu quarto permanece o mesmo, estou na minha casa permanece na mesma localidade. Então, como que eu posso acreditar que eu estou fugindo de um leão enquanto eu sonho? Não posso, são crenças incompatíveis. Então, na verdade, eu tenho essa crença apenas em meu sonho, mas não é uma crença genuína que eu tenha mesmo enquanto eu sonho. Da mesma forma, eu continuo tendo a intenção de ficar com a minha cachorra, por pior que ela seja, mesmo enquanto eu sonho. Foi apenas em meu sonho que eu tive a intenção de devolvê-la e me livrar desse problema, né? Tô brincando, adoro a minha cachorra. Mas enfim, vocês entenderam onde é que o Ernest Sousa quer chegar com isso, né? Então, intenções e crenças tidas nos sonhos são intenções e crenças que temos apenas nos sonhos e não verdadeiras intenções e crenças que temos enquanto sonhamos. Com base
esses argumentos, o Ernest Sosa enuncia uma tese bastante central para esse artigo. Um dos pontos principais que ele pretende defender nessa palestra, que se tornou um capítulo de livro, é que os nossos sonhos devem ser comparados a ficções, a atos da nossa imaginação, um faz de conta. Mas se as crenças e as intenções não são reais nos sonhos, inclusive uma prova disso é que se uma pessoa faz certas escolhas em um sonho, você não reprova moralmente a pessoa por isso, né? Então isso significa que ela só escolheu isso no sonho e não enquanto ela sonhava. O sonho é como se ela estivesse escrevendo um conto de faz de conta, um conto fictício. Mas e quanto então às nossas experiências fenomenais? E aquelas percepções que nós temos nos sonhos? Será que não são percepções reais que temos enquanto sonhamos? O ponto do Ernest Sosa aqui é que se esse fosse o caso, nós iríamos cometer uma grande irracionalidade todas as noites, porque então nós teríamos as devidas percepções, as devidas experiências fenomenais, que normalmente servem de boas evidências a certas crenças, mas nós não formaríamos as crenças que deveríamos formar. Então, quer dizer, a evidência seria real, mas uma crença real não se formaria com base nessa evidência. Então, nós temos um problema aqui. O modo como Sosa lida com esse problema é nos dizendo que o que ocorre enquanto nós estamos sonhando é como aquilo que ocorre enquanto estamos assistindo um filme ou lendo um livro, né? O filme, é claro, é o melhor exemplo porque ali nós temos não imaginações, mas nós temos de fato percepções visuais. Você está formando ali a imagem na sua mente, por exemplo, de um leão, de uma fogueira. E na sua mente você até acaba momentaneamente se esquecendo de que aquilo é um filme, né? Se o filme é bom, nós dizemos que nós estamos imersos no filme, nós não estamos o tempo todo ali pensando isso é só um filme, não é um leão de verdade. Então acaba sendo uma percepção fenomenal, muito semelhante ou praticamente idêntica a uma percepção que nós teríamos normalmente se o leão fosse real. Por esse motivo, inclusive, as pessoas gritam num filme de terror, ou dão risada, ou choram, né? Tem as mesmas emoções. No entanto, existe um limite para isso, né? Claro que a gente não vai sair correndo porque a gente viu o leão no filme. No máximo, a gente toma um susto diante dessa percepção visual se ela for muito convincente. Bom, o que significa isso? Significa que enquanto a gente vê o filme, o nosso aparato cognitivo não está funcionando completamente. Ele é como que parcialmente desativado, porque se trata daquele tipo de experiência, uma experiência fictícia. Então aqui o Ernest Sosa quer fazer uma analogia entre o que ocorre quando assistimos um filme e o que ocorre enquanto sonhamos. Nos dois casos existem percepções, são percepções visuais reais, né? São ideias que de fato estão ocorrendo enquanto assistimos o filme, enquanto sonhamos, mas o nosso aparato cognitivo não formula as crenças reais correspondentes a essas percepções, justamente porque se trata de cenários fictícios. Então aqui, esse argumento do Ernest Sosa parece ser uma faca de dois gumes, digamos assim. De uma forma, ele coloca a salvo as nossas crenças, porque as minhas crenças não podem ser afetadas pelo argumento do sonho, se elas são crenças genuínas, se eu de fato tenho essas crenças, porque eu não tenho crenças genuínas
enquanto eu sonho só porque algumas ideias ocorrem nos meus sonhos. Então, as crenças, de fato, ficam seguras a partir desse argumento do Ernest Sosa. No sonho, as crenças não são reais, não são verdadeiras crenças, não são autênticas crenças, né? Não são crenças que eu tenho enquanto sonho. Então, isso significa que se eu tenho crenças genuínas, crenças reais, essas crenças não são afetadas pelo argumento do sonho. Por outro lado, o ceticismo também pode ser radicalizado a partir desse argumento do Ernest Sosa, porque afinal de contas, como é que eu saberia, de novo, que eu não estou sonhando e, portanto, que eu sequer tenho crenças? Na verdade, agora eu poderia estar me perguntando se eu estou sonhando e duvidar até de estar me perguntando isso, porque se eu estou sonhando, eu estou me perguntando isso em meu sonho. E não se segue que eu esteja perguntando isso de verdade enquanto eu sonho. Isso significa que eu poderia duvidar até de estar duvidando. Eu poderia duvidar até de estar me perguntando se eu estou sonhando. Isso significaria um ceticismo radicalizado a partir da concepção de sonhos que o Ernest Sosa desenvolve para responder ao cético. Então, para sair disso, ele pergunta se isso é racional, se nós realmente poderíamos pensar que estamos agora sonhando. Será que seria coerente, racionalmente coerente, eu me perguntar se nesse momento eu estou sonhando que estou gravando uma videoaula? É uma questão racional a ser colocada? Para responder isso, nós devemos nos perguntar como é que nós podemos considerar não arbitrariamente que estamos acordados quando nós não podemos distinguir internamente o nosso estado do estado de um sonho realista, um sonho que pareça realidade. Então, para que a gente descubra se é racional perguntar se estamos sonhando agora, primeira coisa que nós temos que fazer é ponderar se não seria arbitrário, nesse momento, considerarmos que não estamos sonhando, né? E aí o Ernest Sosa usa uma outra distinção que é bastante presente na sua filosofia, a distinção entre o conhecimento animal e o conhecimento reflexivo. O conhecimento animal não é afetado pelo argumento do sonho, ele não é problemático, porque ao nível do conhecimento animal, a justificação epistêmica ela pode realmente derivar da satisfação de uma condição cuja ausência é tão subjetivamente indiscernível da sua presença, quanto o sonho é subjetivamente indiscernível do estado de vigília. Em outras palavras, se você assistiu o primeiro vídeo dessa playlist, você viu que eu distingui entre internalismo e externalismo. E eu disse que nas teorias epistemológicas externalistas, um sujeito pode ter conhecimento sem saber que ele tem conhecimento, porque o conhecimento depende da satisfação de uma condição que pode ser que o sujeito não saiba que está satisfeita de fato na condição dele, na situação em que ele se encontra. Então, o conhecimento depende de que a condição X seja satisfeita. Mas, do ponto de vista interno, para a consciência do sujeito, quando a condição X está satisfeita, não faz diferença
Internamente, a condição X pode estar ou não estar satisfeita e ele se sente, ele experiencia do ponto de vista interno aquela situação da mesma forma. Então, ele tem conhecimento, mas ele não sabe que ele tem conhecimento, porque ele não sabe a diferença entre a condição X estar ou não estar satisfeita. Então é por isso que, de um ponto de vista externalista, o argumento do sonho de fato não faz sentido, ele não muda essa situação, porque ainda que eu possa não saber se eu estou sonhando ou não, ainda pode ser o caso que eu não esteja sonhando e então a minha crença se constitui como conhecimento, mesmo que eu não possa garantir que seja assim de um ponto de vista reflexivo, de um ponto de vista interno. Quer dizer que eu não sei se eu não estou sonhando, mas se eu não estou sonhando, eu tenho conhecimento e ponto final, ainda que eu não possa me certificar disso. Então, o que o Ernest Sosa quer fazer agora é dar esse passo para o conhecimento reflexivo. Ou seja, ele quer mostrar que mesmo uma epistemologia internalista ainda poderia enfrentar o argumento cético do sonho, poderia responder a esse argumento. E como seria então essa resposta? Ela seria baseada em uma analogia. No nosso problema do argumento do sonho, nós temos o seguinte: o sonho e o estado de vigília são duas condições que internamente não podem ser distinguidas, né? Não tem como discernirmos, do ponto de vista da nossa própria consciência, o estado de sonho do estado de vigília. Qual é o paralelo, então, que o Ernest Sosa quer fazer? O paralelo é com o estado da morte em comparação com a vida. Se você estiver morto, você não sabe disso, né? Morto não tem conhecimento de nada. Mas se você estiver vivo, você sabe que você está vivo. Então não é porque ao estar morto você não pode saber que está morto, que ao estar vivo você não poderia saber que está vivo. Da mesma forma, não é porque ao estar inconsciente, se alguém te dá uma paulada na cabeça, se você desmaia, alguma coisa assim, você está inconsciente, né? Não está sonhando, não tem consciência nenhuma. Você não tem como saber que você está inconsciente, é impossível. Mas isso não significa que ao estar consciente, você não saiba que você está consciente. Então, o morto não sabe que está morto. O inconsciente não sabe que está inconsciente, mas o vivo sabe que está vivo e o consciente sabe que está consciente. Da mesma forma, o Ernest Sosa argumenta que quem está sonhando não sabe que está sonhando. Ele não sabe de nada, porque ele não tem crença nenhuma, ele não indaga nada. Mas quem está acordado sabe que está acordado. Então esse é o paralelo que ele quer fazer. Ao sonhar, de fato, você não sabe que sonha, mas isso não significa que ao estar acordado, você não sabe que está acordado. Essa conclusão do Ernest Sosa é possibilitada pelo fato de que ele definiu os sonhos, ou melhor dizendo, ele chegou a uma explicação de sonhos como ficções, como estados de faz de conta. Ora, se o sonho é uma ficção, é um faz de conta, isso significa que você não faz uma verdadeira investigação filosófica, uma verdadeira pergunta filosófica no seu sonho, né? Não se trata de uma pergunta verdadeira que você faz enquanto sonha, né? É apenas uma ficção que ocorre no seu sonho.
Isso significa então que se eu estou de fato perguntando se eu estou acordada, se eu estou de fato promovendo uma investigação filosófica, então eu estou acordada. E aqui o argumento do Ernest Sosa acaba replicando de certa forma o argumento do cogito cartesiano. O cogito cartesiano diz que se eu penso, então eu existo. Porque se eu estou duvidando, eu estou pensando. Eu não poderia duvidar de nada e pensar, portanto, se eu não existisse. Eu penso, então eu existo. Aqui o argumento é: se eu estou perguntando se estou acordada, então eu estou acordada. Porque essa pergunta não pode ser verdadeiramente feita por alguém que está dormindo. Então, com esse paralelo do cogito cartesiano que encontramos na filosofia de Ernest Sosa, eu penso, logo estou acordada, eu encerro aqui essa aula de hoje, esse vídeo de hoje. Depois eu ainda gostaria de lhes apresentar um pouco mais sobre o pensamento do Ernest Sosa a respeito do ceticismo, passando para uma segunda palestra dele sobre o tema, que está publicada também na sequência desse capítulo no mesmo volume, cuja referência está na descrição desse vídeo. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Por enquanto, nós ficamos apenas com a resposta do Ernest Sosa ao argumento do sonho, que está contida nesta palestra chamada Dreams and Philosophy, ou Sonhos e Filosofia, né? Então, até a próxima. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Tchau, tchau.